Glória a Deus. Bom, o tema de hoje é algo que Deus falou ao meu coração muito forte durante esses dias e principalmente hoje Deus começou a falar algo muito peculiar e eu quero meditar com você essa palavra de revelação. Hoje é uma palavra de tomar posse, amém? E quando tomamos posse nós reagimos, amém? Então eu vou precisar de vocês aqui para animar o pessoal lá das redes sociais, amém? Que aqueles que estão atrás dos seus celulares, das suas televisões, sintam a glória de Deus que nós vamos sentir aqui, amém? Glória a Deus. O tema de hoje é ser maior por dentro, amém? O tema de hoje é ser maior por dentro. E eu quero começar com um versículo, antes de nós estarmos começando a ministração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e eu quero começar com o livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4, que diz assim, 1 João, capítulo 4, versículo 4, diz assim, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Aqui, o apóstolo João estava falando para nós, e falando que nós já temos vencido o diabo, amém? Nós já temos vencido o inimigo, amém? Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo, amém? Fala assim comigo, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Se você estiver anotando é importante porque depois você ministra também, vai ser ministrado novamente e medita nesta palavra. Diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui o apóstolo Paulo estava falando ao povo de Corinto, da cidade de Corinto, dizendo à igreja dos coríntios, que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E ele está dizendo que isso veio proveniente de Deus e que nosso corpo, e que não sois de vós mesmos, ou seja, quando o Espírito Santo está em nós, é ele que comanda, amém? E em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, eu quero dar esses 3 versículos antes de começar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim, não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo continua insistindo, dizendo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esses 3 versículos, eles declaram muito contundente e claramente para nós que o Senhor em nós é a nossa força, amém? E maior é aquilo que está em nós, a presença de Deus, o Espírito de Deus que está em nós, do que qualquer coisa que nos rodeia, do que qualquer coisa que está neste mundo, amém? Então hoje se sinta realmente uma pessoa valiosa, valorosa, uma pessoa forte, amém? E hoje eu vou chamar sobre a sua vida este novo de Deus. Então nessa noite nós vamos declarar 3 coisas. Você que está comigo nas redes sociais também vai declarar comigo aonde você estiver essas 3 afirmações. Então fala assim comigo, Deus... Vamos lá, de novo. Deus, muito obrigado pela sua presença em minha vida. Deus, se eu ainda não tenho a sua presença, dá-me este milagre hoje. E agora você vai dizer para o diabo, amém? Diabo, fora da minha vida, porque maior é o que está em mim. Amém. Eu não sei se você entendeu o que você fez, mas você fez declarações no mundo espiritual.
Você declarou: Senhor, eu sei que Tu estás em mim, eu sei que Teu Espírito Santo habita na minha vida, como um templo na minha vida, e maior é o que está em mim, a Sua presença. Então hoje eu declaro: muito obrigado, Deus, pela Tua presença em minha vida. Aqueles que ainda não conhecem essa presença, não têm essa presença ainda dentro de si, hoje fez uma declaração: Senhor, eu ainda não tenho esta presença, eu ainda não tenho o Espírito de Deus dentro de mim, mas Senhor, faz este milagre em mim hoje. Coloca essa presença, coloca este poder, coloca este dunamis dentro de mim. Você está aí? E nós fizemos uma outra declaração, declaramos para o nosso inimigo, declaramos para o diabo, fora da nossa vida, amém? Em nome de Jesus, porque maior é o que está em nós. Amém? Hoje, em nome de Jesus, é um dia perfeito para que venhamos dar o primeiro passo. Como assim, pastor, o primeiro passo? O primeiro passo para uma mudança nas nossas atitudes. Um primeiro passo para viver novas experiências. Um primeiro passo para ver o sobrenatural de Deus. Um primeiro passo para viver os milagres do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então eu quero te incentivar hoje. Aquilo que te impede de dar o primeiro passo, por causa do medo, por causa da dúvida, por causa da insegurança, por causa das incertezas do dia de amanhã, por causa das suas limitações aparentes, por causa daquilo que falam sobre você, hoje cai por terra em nome de Jesus, amém? Porque o Senhor vem com força e com poder nessa noite, dizendo para mim e para você, que maior aquilo que está dentro de nós, que é a presença gloriosa do Espírito de Deus, o Espírito Santo, o dunamis de Deus está dentro de nós, ou seja, o poder de Deus está dentro de nós. Recastocamas, riquenastedekemanas. E este poder vai fazer com que venhamos a dar o primeiro passo, não porque somos fortes, mas porque Ele é forte. Vamos dar o primeiro passo não porque temos a coragem, mas porque o Senhor é o leão da tribo de Judá. E é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá coragem, é Ele que nos dá poder, é Ele que nos dá ousadia. A palavra de Deus diz que se nós não sabemos o que temos que falar, o Espírito Santo de Deus coloca palavras na nossa boca. Ele coloca as palavras certas na nossa boca para dizer aquilo que temos que dizer na hora certa, no momento propício. Ele coloca força em nossos corpos, Ele coloca os milagres dentro de nós, onde venhamos a tocar e as coisas multiplicam, onde venhamos a tocar e as pessoas são curadas. Vocês estão comigo? Queridos, eu nunca vi um poder vir de fora para dentro. O poder operado dentro de nós, que somos filhos de Deus, sempre sai de dentro para fora. Você quer curar um doente, você tem que declarar, ou seja, você tem que tirar de dentro de você e declarar aquilo que está escrito nesta palavra, declarar aquilo que Deus professa, declarar aquilo que sai do céu, amém? A Bíblia diz: se tem alguém doente no meio de vós, chame os presbíteros, ou seja, ele está dizendo que as pessoas aparentemente que têm consciência desta presença. Mas glória a Deus que hoje nós vamos ver muitas coisas sobrenaturais acontecendo. Nós vamos ver pessoas que nem nomenclatura espiritual têm sobre as suas cabeças e vão fazer muitos sinais e maravilhas. Sabe por quê? Porque valorizam aquilo que tem dentro de si. Porque sabem o poder e o dunamis que tem dentro de si. Muitos têm placas, muitos têm no peito e carregam uma placa no seu pescoço, mas não valorizam aquilo que tem dentro de si. A palavra do Senhor diz para nós hoje que este primeiro passo vai nos mostrar milagres de Deus, e hoje nós vamos viver daquilo que sai da boca de Deus. Fala assim comigo: hoje eu vou viver daquilo que sai da boca de Deus.
Amém? Nós não vamos viver daquilo que sai da boca das pessoas, daqueles que nos rodeiam, daqueles que nos atingem, daqueles que nos criticam, daqueles que estão querendo nos dar, muitas vezes, direções que não são as direções de Deus. Hoje nós vamos viver das promessas. Hoje nós vamos viver daquilo que sai da palavra de Deus. Hoje nós vamos viver daquilo que sai do trono de Deus. Nós vamos viver daquilo que sai da boca de Deus. E quando falamos disso, nós falamos podemos falar, né, de muitas coisas, mas hoje nós vamos falar de um jovem que se tornou homem, e um homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero te trazer alguns pontos, e eu gosto que vocês já sabem da história, porque assim eu não preciso ficar ensinando a Bíblia, e assim eu posso entrar nos mistérios e nas revelações, amém? A palavra de Deus mostra que este jovem que se tornou um homem, mas um homem segundo o coração de Deus, ele não só deu o primeiro passo, mas ele viveu a cada dia essa grandeza que estava dentro dele. Amém? É interessante que as orações mais famosas de Davi, e uma delas é quando ele disse: Senhor, eu posso ficar sem qualquer coisa, pode me tirar o palácio, pode me tirar qualquer coisa, mas não saia a presença de Deus, a presença do teu Espírito da minha vida. Davi tinha certeza que se ele estava bem, era porque o Espírito de Deus estava com ele. Davi tinha certeza que se tudo desse bem, era porque o Espírito Santo estivesse sempre rodeando e ao redor e dentro dele. Por isso que uma das orações mais fervorosas diante de Deus de Davi, era que ele não perdesse a presença do Espírito Santo. Nesta noite, queridos, a nossa maior oração é essa, é não perder aquilo que é grande dentro de nós. Amém? É não perder aquilo que é valioso dentro de nós. Quantas vezes estamos preocupados, queridos, com a aparência? Quantas vezes estamos preocupados com o exterior? Quantas vezes estamos preocupados em sermos grandes do lado de fora? Como assim, pastora? Com o tamanho que somos para o lado de fora, ou seja, se somos grandes diante da sociedade, se somos influentes diante das pessoas, se as nossas realizações, as nossas conquistas são grandiosas diante das pessoas, se estamos ali sempre procurando o que é maior no exterior. Mas eu quero dizer para vocês hoje que me ouvem, em nome de Jesus, Deus não olha o que está de fora, Deus olha o que está dentro, Deus olha o coração. E nessa noite eu quero te perguntar, como está seu coração? Como está o seu coração? O seu coração é grande ou o seu coração é pequeno? A palavra de Deus diz lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, profeta Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Deus estava dando uma direção profética ao profeta Samuel. Ele estava dando uma direção porque ele estava procurando, Deus já sabia, mas Samuel estava ainda procurando qual seria o próximo rei após Saul. E Deus começa a dizer para ele: não atentes para a sua aparência, não olhe para Saul e fique hipnotizado com a sua aparência. Não olhe para a sua estatura. Por quê? Porque Saul era um homem típico de um guerreiro. Ele era alto, ele tinha porte de guerreiro. Ele tinha uma estatura de guerreiro. Ele tinha boa aparência. Qualquer pessoa que olhasse para aquele homem falava: este homem tem cara de rei.
Este homem tem cara de guerreiro. Este homem ficaria lindo com uma coroa na cabeça. Mas Deus alertou o profeta Samuel, dizendo para ele: não atentes para a sua aparência e nem para a sua estatura. Está comigo? Porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Olha que interessante, Deus está afirmando: o homem olha para aquilo que está diante dos seus olhos. Então não vem hoje dizer para mim que você não olha a aparência. Não vem hoje dizer para mim: ah não, pastor, eu sou espiritual, eu não olho a aparência de ninguém, eu não olho, nem busco aparência, eu só olho o interior. Mentira. Se não é pela ação do Espírito Santo e a vazão deste poder do Espírito Santo em nossas vidas, nós como carne vamos sempre olhar a aparência. Mas hoje o Senhor está chamando a nossa atenção, dizendo para mim e para você que nós temos que ser maiores por dentro. Nós temos que ser maiores por dentro. É assim que vamos agradar ao Pai. É assim que vamos agradar Jesus. É assim que vamos agradar o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Amém? Temos que mudar a nossa forma de agir, queridos, e principalmente de reagir. A primeira coisa que nós temos que mudar aqui é não estar preocupados com a nossa aparência. Queridos, eu não estou dizendo que você não tenha que estar bem vestido, bem arrumado, com o cabelo penteado, as mulheres maquiadas, nada disso, queridos. Eu estou dizendo de ir procurar a aparência como uma única prioridade em sua vida. Atender pessoas, cuidar de pessoas, ensinar pessoas, trabalhar, simplesmente porque você olha o lado exterior. A Bíblia diz que Satanás, ele está vestido com pele de cordeiro. Você está comigo? Por quê? Porque ele não mostra a pele que ele tem, a pele de lobo. Ele não mostra quem verdadeiramente ele é. Ele mostra uma carapaça, ele mostra uma capa totalmente diferente. Por quê? Porque assim ele consegue enganar. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos moldar o nosso coração. Hoje nós vamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos torne maiores por dentro e que Ele faça do nosso coração um coração segundo o coração de Deus. Amém? Davi, ele não era grande em sua estatura. Saul era grande, ele não era grande. Davi não era grande em posses. Saul era grande em posses. Saul era rei, queridos. Davi não era. Davi não era grande diante da sua família. Ele não era grande diante da sua família, porque eu vou te provar. Ele era o menor da casa do seu pai. E era o esquecido da casa do seu pai. Ele não era grande diante da sociedade. Ele não era influente diante da sociedade. Mas Davi era grande por dentro. Fala assim comigo: ser grande por dentro é o meu objetivo. Amém? Abra comigo em 1 Samuel capítulo 16. E eu quero ler do versículo 11 ao versículo 13. Vamos lá comigo, 1 Samuel capítulo 16, versículo 11 e 13. Disse mais Samuel a Jessé. Jessé era pai de Davi, amém? Então, como o profeta Samuel foi comissionado para descobrir quem seria o rei e quem seria ungido, Samuel foi à casa de Jessé. Acabaram-se os moços e disse: ainda falta o menor. Olha só que interessante, Jessé apresentou diante do profeta, num jantar ali,
apresentou os seus 7 filhos. Colocou enfileirados os 7 filhos para que Samuel, o profeta, olhasse para cada um deles e escolhesse qual seria o futuro rei de Israel. Porém, quando Samuel passou por todos os 7 filhos, Deus já tinha alertado Samuel: não olhes para a aparência e nem para a estatura. Você está comigo? Quando Deus nos dá uma direção, temos que prestar atenção, queridos. Hoje Deus está nos dando uma direção específica. Pare de olhar a aparência, pare de olhar a estatura das pessoas no seu exterior, pare de ficar olhando a influência que ela tem para o lado exterior, para de ficar olhando o que ele é grande diante dos homens, porque aquele que é grande diante dos homens, diante de Deus, ele não é nada. E aquele diante dos 7 filhos, Jessé olhou e Deus disse: não é nenhum deles. E aí Samuel teve que perguntar para o pai Jessé: acabaram-se os moços? E ele disse: ainda falta o menor. Aqui pode dizer que é o menor, que era o caçula, mas queridos, é com uma resposta pejorativa que esse pai fala. Porque ele poderia dizer: olha, está faltando o caçula, o que está trabalhando. Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este o mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia, fala assim comigo, desde aquele dia, vamos lá, força, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É neste momento que a presença gloriosa de Deus entrou em Davi e o fez um homem maior por dentro. Hoje você precisa ter este encontro valoroso com o Espírito Santo. Hoje você precisa ter esse encontro poderoso e sobrenatural com a presença gloriosa de Deus, que é o seu Espírito. A Bíblia diz que sem Jesus nada podemos fazer, mas ele disse que o Espírito Santo Consolador ficaria, ele habitaria em nós, faria de nós ali homens e mulheres segundo o coração de Deus, iria nos instruir, iria nos ensinar, iria nos apoderar do seu poder. Tem muita gente querendo ser empoderado hoje. E um monte de estratégias, e um monte de lições, e um monte de passos para seguir. Mas eu digo algo para você: se você não tem o Espírito Santo de Deus, nada pode te empoderar. Não são soluções humanas, não são estratégias humanas, não são descobertas humanas que nos levam ao empoderamento. Ou seja, queridos, não é simplesmente mostrar as qualificações exteriores, mas trazer a vida que sai de dentro para fora. E todas as vezes que sai a vida de dentro para fora, são frutos que permanecem. Amém? Queridos, ganhar dinheiro todo mundo pode ganhar. Ter descobertas, todo mundo pode buscar e ter descobertas. Mas ressuscitar um morto, só quem tem o Espírito Santo de Deus. Davi não tinha nada dessas coisas. Nada dessas coisas ele tinha. Ele era o menor na casa do seu pai. Ele não tinha posses. Ele cuidava das poucas ovelhas do seu pai.
Davi, ele não era grande diante da sua família, ou seja, ele não tinha a mínima importância na sua casa. E ninguém conhecia Davi na sociedade. Mas Deus o escolheu. E nesta noite, Deus está olhando para mim e para você, para ver uma motivação nos nossos corações que queremos a sua presença. Hoje foi entoado um cântico dizendo assim: eu não quero simplesmente a sua presença. Não é assim, Dani? Não é simplesmente uma visita. Mas eu quero a sua permanência. Eu quero a sua vida em mim. Eu quero o seu caráter expresso dentro de mim. Eu quero as suas mudanças dentro de mim. Você está aí, gente? Oh, glória! Oh, Senhor, manda fogo hoje. Quando Davi derrubou Golias, as pessoas começaram a perguntar: de onde veio esse jovem? Onde estava esse menino? Alguém conhece esse menino? Você está comigo? Toma o remédio. Nunca ninguém tinha visto esse menino. Nunca ninguém tinha visto esse jovem. Mas Deus já o conhecia, amém? Oh, glória! Ninguém sabia quem ele era. Tanto é que como quando ele chegou ali na peleja, quando o exército inimigo estava ali assolando o exército de Israel, Golias estava assolando o exército de Israel há 40 dias, e ele chegou ali e começou a perguntar para o povo: escuta, conta para mim, o que é que está acontecendo aqui? Por que está essa bagunça? O que é que está acontecendo? Por que o exército de Israel está acuado? O que é que está acontecendo? E as pessoas começaram a responder aquele jovem, mas não conhecia aquele jovem. E ele começou a perguntar, e a perguntar tanto, que aí apareceu o irmão dele mais velho, Eliabe, dizendo assim: o que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Eu vou dizer algo para você muito importante. O lugar de Davi realmente não era naquele exército de Israel, naquele momento. O seu irmão mais velho tinha dito algo verdadeiro, porque era tudo um bando de covarde. A partir do rei Saul, era um bando de gente covarde. Era um bando de guerreiro, grande por fora e pequeno por dentro, medíocre por dentro, limitado por dentro, falível por dentro, incrédulos por dentro. Você está comigo? Davi não fazia parte daquilo. Davi não fazia parte daquele exército. Sabe, queridos, às vezes a gente entra em determinados lugares, a gente se sente um peixinho fora d'água e a gente se sente errado. Mas quando nós analisamos, nós vemos que, graças a Deus que eu não pertenço a isso. Glória a Deus que eu não faço parte deste exército. Porque eu não sou mais um dos perdedores. Eliabe, seu irmão mais velho, disse: o que você está fazendo aqui? Já está causando confusão? Já está aqui falando aquilo que você não sabe? Pessoas vão falar isso de você. Gente, vocês conhecem essa mulher? Eu nunca vi. Mas olha o que ela está falando. Olha o que ela está fazendo. Olha o que ela fez. Ela derrubou um gigante. Você está comigo? As pessoas vão dizer: você conhece esse homem? Você já ouviu ele nas redes sociais? Alguém segue este homem? Pois este homem está ressuscitando morto todo dia e nunca ninguém falou dele. Você está aí?
Sabe o que vai acontecer nessa década? Pessoas assim vão aparecer. Sabe o que vai acontecer nessa década? Pessoas assim vão aparecer. Aqueles que aparecem hoje vão desaparecer. E aqueles que nunca apareceram vão ressurgir, mas para derrubar gigantes, porque eles são maiores por dentro do que por fora, porque nunca buscaram fama, nunca buscaram dinheiro, nunca buscaram conexões, mas buscaram ao Senhor, cuidando das poucas ovelhas do seu Pai, lá, vivendo experiências com Deus, vivendo experiências com o Espírito Santo, sendo a cada dia cheios do dunamis de Deus, até o ponto de Deus disser: agora derrama tudo aquilo que tem dentro de você. Sabe como podemos esconder do diabo aquilo que Deus coloca em você? Sabe como podemos esconder do diabo aquilo que Deus coloca em você? Aquilo que está dentro de você. Porque ele não pode ver o que está dentro de você. Paulo diz que nós somos vasos. Vasos para a honra. Você está comigo? Vasos para a honra. E ele diz vasos de barro. Por quê? Porque nós não somos nada, nós somos falíveis, nós somos quebrados. Mas o Senhor coloca o seu tesouro, o Senhor coloca a sua glória, o Senhor coloca o seu sobrenatural, o Senhor coloca o seu dunamis, sabe no quê? Em vasos de barro. Sabe por que ele coloca em vasos de barro? Porque o diabo não vai procurar vasos de barro, ele vai buscar vasos de porcelana. Ele vai buscar vasos de porcelanas, bem adornados, que todo mundo reverencia e fazem leilões para comprar. Enquanto o diabo está procurando os vasos de porcelana e os vasos ricos, que muitos fazem leilões para comprar, Deus esconde as suas maiores preciosidades em vasos de barro que ninguém quer. Que muitas vezes fica empoeirado no canto, encostado no canto, empoeirados no canto, porque nem usados são. Mas o Senhor disse que há um tempo para todas as coisas. E lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, o irmão de Davi diz assim para ele: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja. Fala assim comigo: quem tem unção é invejado. Sabia que vasos de porcelana invejam os vasos de barro? E quando eles encontram os vasos de barro, eles dizem assim: o que você está fazendo aqui nessa exposição? Você não está vendo que essa exposição é para vasos valiosos? Vasos que são leiloados com quantias enormes, que só pessoas de alta estirpe vêm a esses leilões para comprar. Nós que somos vasos valorosos, o que você está fazendo aqui? Você é um vaso de barro. A única coisa que você sabe fazer é cuidar das poucas ovelhas do nosso Pai. Você não tem nem importância dentro da família. Você é o menor.
Eu conheço a sua presunção. Eu marquei aqui o que é presunção. Presunção significa quem tem uma opinião excessivamente boa, positiva e elevada sobre si. Isso é presunção. O irmão de Davi olhou para ele e disse: eu conheço a sua presunção. Quem estava criticando ali? Na sequência, Davi disse assim: por que faz isso comigo? Não há razão de fazer isso comigo. Não há razão de falar assim comigo. Quem se achava mais importante do que Davi ali? Era Eliabe. Eliabe se achava mais importante que Davi, porque ele fazia parte do exército de Israel, mas era um covarde, que estava acuado como os outros. Estava dando os mesmos frutos podres dos outros, porque era uma vergonha diante de Israel saber que o exército do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, estava acuado num canto por medo de um gigante. Quando os vasos de barro são colocados no meio de uma exposição, e Deus dá ordem no céu para dizer: agora este vaso de barro é o mais valioso do que qualquer um deles. Isso causa confusão. Confusão em Deus não, mas confusão diante do diabo. Porque aqueles que estavam acostumados a serem reverenciados têm inveja daqueles que são servos do Deus poderoso. E ele disse: por que tanto desprezo? Davi disse. Por que tanto desprezo contra Davi? Por que tantos ataques? Há ocasiões em nossas vidas que antes de tomarmos posse da nossa vitória, preste atenção nisso. Há ocasiões nas nossas vidas que antes de tomarmos posse da nossa vitória e chegarmos ao nosso destino, temos que vencer os gigantes menores que aparecem no meio do trajeto. Interessante que Davi, ele começou a perguntar o que tinha acontecido, logo que ele chegou, e ele começou a indagar as pessoas. Isso que causou irritação aos guerreiros. Todas as vezes que as pessoas deixam de fazer algo por incredulidade, elas ficam muito bravas quando você a confronta por causa dessa incredulidade. Davi chegou ali naquele cenário, naquela situação, e ele começou a dizer: tudo bem, tem um gigante, mas vocês não vão lutar contra o gigante? Escuta, vocês não estão vendo? Ele está afrontando o Deus vivo. Ele está afrontando o exército de Israel. Vocês não vão lutar, não? Vocês não vão combater, não? Você está comigo? Antes de chegarmos ao nosso destino de vitória, há os gigantes menores, queridos. Há os gigantes menores que ficam no meio de um trajeto. E esses gigantes menores estão sempre ao nosso redor. No caso de Davi, ele teve ali que ouvir os falatórios dos guerreiros. Ele teve depois que ouvir as acusações do seu irmão mais velho. Ele saiu depois para falar com um outro grupo de guerreiros. E aí ele teve que falar, sabe com quem? Com o rei. Antes de lutar contra o gigante, ele teve que falar com um rei covarde. E o rei começou a adular Davi.
dizendo: não, filho, não fica assim, eu sei que você tem boas intenções, mas você é menino ainda. Aquele já é guerreiro desde a sua juventude, você não vai poder guerrear contra esse gigante. Você está aí? Quantas vezes na nossa vida, queridos, Deus nos dá coisas grandes, situações, momentos onde Ele fala: vamos lá, vaso de barro, agora deita esse vaso e eu quero ver se tem azeite, eu quero ver se sai o azeite daí, eu quero ver se flui, eu quero ver se faz os milagres, eu quero ver se os sinais vêm. Vamos lá, deita esse vaso e começa. Muitos vasos de barro desistem por causa dos falatórios, desistem por causa do confronto, às vezes, da própria família. Você já ouviu aquela frase dizendo assim: escuta, você se acha, né? Você pensa o quê? Que você é melhor do que nós? O que você pensa? Você pensa que você sabe mais do que nós? E se você for ainda o caçula, vai falar para você: escuta, você é o último, você está escutando? Se alguém tem que receber alguma coisa nessa casa, você vai ser o último. Porque enquanto você brincava, seus irmãos trabalhavam para você. Você está aí? Às vezes nós temos que vencer palavras até de pessoas espirituais, como uma autoridade, como o rei diante de Davi. Escuta, filho, não precisa tanto. Eu sei que você tem intenções de ganhar o mundo. Isso é louvável, isso é bom. Mas, filho, tem muito crente por aí que pode ganhar o mundo. Você não precisa prejudicar os seus estudos, prejudicar o seu dia, prejudicar coisas na sua vida, seu futuro. Para isso, vai com calma, um passo de cada vez. Muitos vasos de barro param aí. Param porque ouvem os covardes, ouvem a maioria. Escuta, está começando isso aí, mas nós já estamos, faz muito tempo como guerreiro aqui em Israel. Você começou aí a ensinar, você começou a pregar agora, você começou a cantar agora. Escuta, nós já estamos, faz tempo nessa jogada. Vai com calma. Você é muito jovem ainda. Tem outros na sua frente. Quantos de nós estamos perdendo tempo lá? Ouvindo essas palavras de covardes. Quantos estão perdendo tempo de ouvir palavras de inveja? Eliabe tinha inveja de Davi. Porque Eliabe sabia que Davi tinha a unção na sua cabeça. Você está comigo? Eliabe sabia que Davi tinha sido ungido para ser o futuro rei de Israel. Quantos têm paralisado porque têm ouvido palavras de lideranças covardes, de autoridades covardes, que não deram certo na sua vida, como Davi, como Saul, não deu certo na sua vida e não queria que a vida de Davi desse certo. Você está comigo? Aquilo que te ataca é aquilo que te fortalece. Preste bem atenção nisso. Aquilo que te ataca é aquilo que vai te fortalecer. Como assim, pastora? Por causa das poucas ovelhas do seu pai, como ele foi atacado por ser o menor, por não ter importância nenhuma, foi por causa daquelas poucas ovelhas do seu pai que o credenciou para lutar contra Golias.
Lá em 1 Samuel capítulo 17, vamos lá. 1 Samuel capítulo 17, versículo 33 ao 37. Fica ligado que eu ainda tenho coisa para falar. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Nós vamos ver nesses últimos tempos, e principalmente nessa década, muitas pessoas improváveis, com microfones na mão, ensinando, profetizando e trazendo a glória de Deus. E você fala: nossa, mas é um menino, é uma menina. Nossa, eu vi ainda jovem, adolescente. E ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas. Ali Davi pôde dizer: é sim, as poucas ovelhas do meu pai. Mas eu quero contar uma história que eu tenho de experiência com essas poucas ovelhas do meu pai. Lembre-se que eu disse desde o início desta live, desde o início desse culto, os vasos de barro vão estar ali, longe, esquecidos, mas com experiências com Deus. Experiências que ninguém pode refutar, experiências que ninguém pode dizer que aquilo não é verdade, experiências que ninguém pode dizer: isso não tem valor. Serão experiências que vão te credenciar, que vão me credenciar a estar no lugar aonde o Senhor determinar. Você está comigo? Amém. E ele começou a contar essa história para o rei Saul. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Preste bem atenção. Quem é vaso de barro e tem experiência com o Espírito Santo, e tem experiência e o poder do Espírito Santo, faz coisas que ninguém faz. Você está comigo? Mas quando vem coisas maiores, superiores, mais importantes, que exigem da pessoa uma maior ousadia, uma maior força, uma maior coragem, ele não desiste. Sabe por quê? Porque a mesma força que opera nele para matar um urso e um leão, aos olhos dele, não muda por causa do adversário, porque é a mesma força que está nele. Você está comigo? Não houve variação da força que está dentro dele, da fé, da coragem, da ousadia, do poder que está dentro dele. Porque Saul estava acuado? Porque Saul, mesmo com uma estatura de guerreiro e aparência de guerreiro, estava acuado, porque a Bíblia diz que Deus se afastou de Saul. A presença de Deus se afastou de Saul. E quando a presença de Deus se afasta do homem, da mulher de Deus, ele fica pequeno por dentro. Você já percebeu? Gente que é pequeno por dentro gosta de mostrar que é grande por fora. Você já percebeu que gente que é pequeno por dentro gosta de mostrar o quanto de dinheiro ele tem por fora? Quanta influência ele tem no exterior? O que ele pode fazer e qual a manipulação que ele pode exercer do lado de fora? Você já percebeu isso? Golias era pequeno por dentro e grande por fora. Essa é a diferença entre os adversários. Era como se fosse dois adversários no ringue.
Aí vem aquele, como é que chama aquele homem que apresenta? Não é apresentador, meu Deus do céu. Aquele homem que entra e fala, aqui está o guerreiro à minha direita. E este guerreiro, como que é? Vamos lá? Como que é? Isso fugiu da mente aqui, meu Deus, clareia a mente aí. Mas amém. Tem aquele apresentador, né? Que ele entra, ele tem um nome específico, ele entra lá no ringue. E ele vem, ele faz aquele aparato, ele faz aquela vibração. E ele começa do lado direito, né? 50 quilos. Pesando 120 quilos, com altura de 2 metros, e não sei o que lá, e começa. Mostrar o que? Começa a mostrar. E do meu outro lado, temos aqui o Mosca, que pesa 50 quilos, né? 1,50 m. E vamos ver a luta de hoje. Era essa luta espiritual que ia até aqui, diante do exército de Israel e diante do inimigo. Era o grandão, era o poderoso, era o de grande estatura, o que todos estavam fugindo, e era o outro que ninguém sabia o nome dele. Ninguém sabia o nome de Davi, ninguém sabia de onde vem esse jovem, quem é este menino, quem deixou esse menino entrar no ringue. Você está aí? Mas Deus deixou. Deus deixou e Deus disse assim, vai Davi. Ele não ouviu uma voz, a Bíblia diz que ele não ouviu nada de Deus. Sabe o que Davi ouviu? O que estava dentro. Davi não ouviu nada que veio de fora para dentro. Davi ouviu o que tinha de dentro para fora. E ele disse para Saul, escuta, eu já matei um leão e um urso. Esse incircunciso filisteu eu também mato. Por que ele disse isso? Porque ele não estava olhando o exterior, ele não estava olhando o seu adversário, ele não estava olhando a estatura do seu oponente, ele estava olhando para o que tinha dentro dele. Tem gente que esquece que foi ungido, você já ouviu isso? Eu conheço gente. Como assim, pastor? Nas suas atitudes você vê que ele esqueceu que ele foi ungido. Pode um futuro rei de Israel fugir do inimigo de Israel? Claro que não. Não pode esquecer aquilo que você é. Não pode esquecer aquilo que Deus colocou dentro de você. Não pode esquecer as experiências que você teve com o Espírito Santo. Não pode esquecer quem você é e o que está dentro de você. O mundo vai querer que você esqueça. O mundo vai dizer que o que você tem dentro de você não presta. O mundo vai dizer que o que tem dentro de você não é suficiente para as necessidades agora atuais. Eu chuto esse povo que fala essas coisas. O que você tem não é, você não está ainda qualificado para as coisas atuais. Que não estou qualificada a coisa nenhuma, tudo eu aprendo, e se eu não sei, o Espírito Santo me ensina. E se eu não sei aplicar um botão, eu aperto todos, mas eu aprendo. Sabe por quê? Porque não é um botão que vai me limitar. Aqui a palavra de Deus diz que ele iria lutar. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das dos ursos. Ele me livrará da mão dos filisteus. Então disse Saul a Davi, vá então meu filho, e o Senhor seja contigo. Sabe o que Saul fez?
Estou cansada. Estou cansado de gente que vem me falar o que eu deveria fazer. Aqui quem manda sou eu mesmo. Sou eu. Se eu digo que todo mundo é covarde, todo mundo é covarde. Se alguém se levantar aqui contra as minhas ordens, eu vou sair mal na história. Então, se esse menino aí está causando problema, está achando que pode, vai, filho, vai, pode ir, vai. Quer me ajuda? Eu vou ser bonzinho com você. Vou pegar lá uma roupa de guerreiro, para o povo não dizer que eu estou com inveja de você, ou que eu estou querendo matar você. Eu vou te dar uma roupa, uma espada, e assim você vai. Vou mostrar para todo mundo aqui que eu sou bonzinho, que eu sou atencioso, que acredito nas pessoas. E a Bíblia diz que Saul vestiu ele com toda a roupa de soldado, de guerreiro, colocou a espada na mão dele, mas a Bíblia diz que Davi não conseguia nem se mover com aquela roupa, porque ele não sabia andar com aquela roupa pesada, ele não sabia manusear. Sabe o que ele fez? Não, vou tirar tudo isso. Saul disse, então é por conta própria, hein? Eu fiz a minha parte. Covarde age assim. Ele não dá aquilo que você precisa para vencer. Ele coloca sempre coisas que ele sabe que você não vai usar. Porque no fundo ele quer que você morra. Sabe por quê? Porque você vai fazer aquilo que ele deveria ter feito. Tem muita gente que não ajuda pessoas verdadeiramente, porque ele sabe que aquela pessoa é um potencial. E aquela pessoa, ela vai se destacar. E ela vai mostrar coisas que aquele outro deveria ter feito antes. Mas Deus não estava mais interessado em Saul. Preste bem atenção nisso. Nunca seja um Saul nesta vida. Deus não estava mais interessado em Saul. A presença de Deus já tinha saído de Saul. A presença de Deus já não estava lá. Deus disse, eu o tenho rejeitado. Você está comigo? E a Bíblia diz que aquele menino tirou tudo. E aí ele teve um momento de pensar. Eu tenho que ir diante daquele inimigo como eu sou. Como eu sou. Eu não tenho que imitar ninguém. Eu não tenho que falar chavões de alguém. Eu não tenho que imitar estratégias de alguém. Eu não tenho que me posicionar ou fazer o que eles fazem. Não, eu tenho que vencer este inimigo como eu sou. Como Deus me fez e como eu tenho vencido até hoje. Hoje eu quero ler, porque foi algo que Deus me deu. Suas armas podem ser pequenas, de pouca importância. Suas vestes podem ser humildes e sem alguma recomendação ou marca. Suas estratégias podem ser simples e sem comprovação de eficácia. Sua aparência pode ser normal, entre aspas,
e sem muita expressão. Mas, sendo quem você é, com um Deus que está dentro de você, você derruba gigantes. Não precisamos destas coisas para vencermos os nossos inimigos. Não precisamos, queridos, de armas de muita importância. Não precisamos das vestes sacerdotais, celestiais, divinas e de reinados, nada disso, queridos. Não precisamos de estratégias. Davi simplesmente, a palavra de Deus diz que ele pegou as pedras. Ele pegou as pedras, pegou ali em 1 Samuel capítulo 17, versículo 40, e tomou o seu cajado na mão, e escondeu para si 5 seixos do ribeiro, ou seja, pedras do ribeiro, pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Foi assim que ele se apresentou diante de Golias. Como você se apresenta diante do mundo exterior? Como você se apresenta diante de uma câmera? Como você se apresenta diante das pessoas? Como você se apresenta neste mundo exterior? Levando aquilo que você é, levando aquilo que você tem dentro de si, levando aquilo que você pertence a você verdadeiramente, levando aquilo que você todos os dias é habilitado para usar e vence com aquilo? Ou você tem vergonha daquilo que você é? Ou você tem vergonha daquilo que você tem? Ou você tem vergonha daquilo que Deus te forjou? Esta noite é uma noite para aqueles que dizem: não importa aquilo que venha no exterior, maior é o que está aqui, ó. Eu sei em quem eu tenho crido, assim diz Paulo, e estou bem certo que Ele é poderoso para cumprir o seu propósito, o seu depósito, até o dia final. Recastou camasterei que manas, recastou camasteri que manas. Amém. 1 Samuel capítulo 17, versículo 42 ao 44, diz assim: e olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou. O gigante desprezou Davi, mais um para desprezar Davi. Já não basta Davi ter vencido aqueles gigantes menores no meio do caminho, as vozes contrárias no meio do caminho. Quando ele chega diante do seu destino, lá no... Qual é a estratégia de um ringue? Qual é a estratégia de luta? Tá lá, começa. E aí, fracote? Tem certeza que você vai vir mesmo? Olha o meu tamanho, o seu tamanho. Qual é a primeira regra para um lutador? Estou fazendo uma pergunta. Qual é? Não ouvir o adversário. Você está comigo, gente? Vocês não sabem estratégia de luta? A primeira estratégia, antes de falar, não abaixa a guarda, levanta a guarda, só no último você dá o nocaute, antes de tudo isso. Escuta aqui, olha para mim. Olha o treinador olhando para mim, escuta, olha aqui para mim. Ó, não ouça o seu adversário. Faça o que combinamos.
Faça aquilo que você faz nos ringues todos os dias. Faz aquilo que você faz nos treinos. Age como você age nos treinos. Não é assim, não? Deus está falando comigo e com você. Age quando a gente está junto. Quando você estiver diante do inimigo, diante de uma adversidade, diante de um problema, diante de uma tentação, diante de uma provação, diante de uma privação, age como quando a gente está junto. Quando você ora e diz que você depende de mim, que você sente o meu poder, age como você clama, como você busca a minha presença, age como quando combinamos. Lembra quando eu te disse, não abaixa a cabeça, levanta os olhos, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem dos céus que fez, do Senhor que fez os céus e a terra. Assim nós combinamos, não foi assim que eu falo? Não abaixa as guardas, não olha para baixo, eleva os seus olhos. Está comigo? Deus vai começar a trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Ele vai trazer à sua memória visões, revelações. Ele vai trazer à sua memória quem você é nele. Hoje eu estou falando para a águia, para a águia, para a águia. Hoje eu estou falando para quem tem visão aguçada, ou quem não é, que deseja ser. É que nem aquela história do patinho feio. Ele estava lá no meio do cisne, judiação. Ninguém dava nada para ele, rejeitava ele, porque ele parecia um patinho. Todo mundo falava, isso é pato, escuta, você é pato, você não é cisne, escuta. E ele era rejeitado. Mas quando ele foi passando o tempo, ele descobriu que ele não era um pato, que ele era um cisne também. Ele só era diferente. Você está comigo? Tem muita águia achando que é pato. E tem muito pato querendo se fingir de águia. Esta noite é noite para aqueles que se lembram de quem eles são quando estão com o Senhor. Esta noite é noite para aqueles que querem lembrar ou querem ter essas experiências com Deus. Amém? Para dizer para o diabo, escuta aqui seu incircunciso, escuta aqui seu filisteu incircunciso. Maior é o que está dentro de mim. Você não tem ideia do que está dentro de mim em relação a você. O filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto ele era moço, pequeno, ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão? Sou eu qualquer coisa? Sou eu qualquer cão, para que você venha a mim com paus? Há alguns inimigos que olham para nós e vão dizer assim, não acredito. Você vai vir diante de mim com oraçõezinhas? Você vai vir diante de mim com ato profético? Com esses suco de uva aí, com esses azeite? Onde você acha que você vai, achando que você vai falar alguma coisa para mim? A palavra de Deus diz que aquilo que a gente decreta, Deus sentencia no céu. Amém? A concordância, se ligarmos no céu, ligamos na terra, se desligarmos na terra, desligamos no céu, amém?
O inimigo pode dizer que a gente não pode mudar o mundo espiritual. O inimigo pode dizer que a gente não pode mudar a esfera espiritual. O inimigo pode dizer que a gente não pode até numa outra esfera espiritual. Mas a Bíblia diz que o nosso lugar não é nem aqui, é nas regiões celestiais. Quando o diabo vir, você vai falar assim, escuta aqui. Você está na região celestial? Porque eu estou. Agora nós vamos ver. Ah, mas não tem ninguém com você. Ah, não tem ninguém comigo? Abra lá comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 16. Até o 17. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele lhe disse, o profeta Eliseu disse para o servo, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Preste bem atenção, não é só grande, não é só poderoso, não é só infalível aquilo que está dentro de ti, mas muito mais é aqueles que rodeiam você, que me rodeiam, que rodeiam os servos de Deus. Amém? Muito mais são os que estão ao nosso lado, são os que estão nos rodeando, nos protegendo. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Vocês acham que também não tinha carro de fogo? Você acha também que não tinha cavalos, carros de cavalos de fogo e tantas outras coisas ao redor de Davi? Claro que tinha. Aquele filisteu não chegaria perto de Davi, Deus não deixaria. Deus não deixaria. Lute por Deus. Lute pela sua palavra, lute pelo evangelho de Cristo. E viva hoje do que sai da boca de Deus. Eu já estou terminando. Mas deseje lutar, queridos. Deseja estar no meio do mover, deseja fazer parte da minoria que tem experiência. Faça parte daqueles que dizem, eu não tenho nada para mostrar, eu não tenho nada no exterior, eu não tenho nada grande que as pessoas possam olhar no meu exterior. Mas se hoje eu tiver a ordem de Deus para mostrar o que há dentro de mim, assim o seja. Amém? O que derruba o gigante, o que derruba gigante, o que derruba gigante é o que está dentro de ti. É o que está dentro de ti. Por isso, lute as lutas de Deus. Lute as lutas do Senhor. E viva daquilo que sai da boca de Deus. Ou seja, ser maior por dentro nos torna os verdadeiros milagres deste novo tempo. Amém?